Boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Lealcast. O nosso programa maravilhoso que acontece todas as quintas-feiras no mesmo bate-local, mesmo bate-canal, bate-horário, para vocês que estão aí em casa acompanhando a gente. Então vamos lá, como não pode faltar, vocês já sabem, a gente sempre traz todas as quintas-feiras temas diversos que envolvem inclusão, maternidade, realidades sociais, enfim. Aqui a gente pode falar de tudo, gente. Entenderam? E hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo importante, que inclusive eu vejo poucas pessoas falando sobre esse assunto, mas a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Inclusive eu tenho muita vontade de fazer um projeto, já tentei, sabe? Mas não deu muito certo, mas a gente vai conseguir depois. Um projeto sobre esse assunto, né? Mas vamos lá. Como sempre, vocês sabem, eu começo falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a pauta, mas agora eu vou pra pauta, pra não acontecer isso, de ficar falando e, né? Então a gente vai pro nosso primeiro bloco de apresentação e eu vou apresentar pra vocês as minhas convidadas. Mas antes disso, olha isso aqui. Esse lado aqui tem, eu não sei se tem. Tem dos dois lados. Olha que luxo, ó. Glow Produtora. Vocês já sabem, né? Queria agradecer a produtora Glow por abrir esse espaço pra nós aqui todas as quintas. Maravilhoso. Cada dia eles estão mais sofisticados, né, Renan? Renan lá no backstage, as meninas. Beijo pra todo mundo. Aqui, ó, canequinha da Glow hoje. Agora eu quero Gente. saber se depois eu vou poder levar pra casa, entendeu? Que eu não sei se é do figuração ou se é presente. Renan falou que é figuração. Me ferrei. Tudo bem, esquece tudo isso e vamos lá. Então, agradecer a Glow. Beijo pra produtora Glow. Agora eu vou apresentar minhas convidadas, que não querem ser chamadas de doutoras, então não vou chamá-las, né? Aline Briggs. Aí a gente jogou a quinta série aqui. Eu falei, não brigues comigo, por favor. Ela disse que não vai brigar. Vou tentar. Tá bom. Então vamos lá. Aline Briggs, médica pediatra. Gente, tem uns nomes muito difíceis aqui. Eu tô sem óculos, eu tô fazendo um esforço pra conseguir ler. Mas o principal, pediatra. E neonatologista. Depois ela vai Certinho. explicar pra vocês, mas é isso. Com formação pela Universidade Gama Filho, residência em pediatria pela Marinha do Brasil e em neonatologia pela Unifesp. Pô, acho que eu consegui? Conseguiu, conseguiu. Passei Arrasou, no arrasou. trava-língua. Arrasou. Além de atuação em UTI neonatal, puericultura e acompanhamento de bebês de baixo e alto risco. E também a parte principal de todo esse currículo aqui, Verdade. mãe do Tiago, que tem 9 mesezinhos, Isso aí. um Tá em casa com a bebezinho vovó agora. fofinho. A gente podia ter a foto do bebê pra botar lá na Uhum. televisão, mas ok. E é isso. Quando eu acabar de falar das duas aqui, aí eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho também, para dar as boas-vindas para vocês, tá bom? Agora vamos para Marcela Sandin, psicóloga perinatal, mestre em psicologia e mãe de 2 meninas, com atuação voltada ao cuidado emocional da mulher durante a gestação, puerpério e maternidade. E eu falei para Areta esqueceu de botar que ela é professora de dança cigana, meus amores. Que eu sou doida pra aprender a dançar esse negócio. No final, ela vai ter que ensinar isso pra gente. E vocês não vão ver, não. Nem adianta querer ficar assanhado em casa querendo ver a gente dançar, que isso aí vai ser no offline, não vai ser no online, não. Meninas, dê as boas-vindas pro pessoal. E aí a gente vai começar para as nossas perguntas aqui maravilhosas, que já estão todas aqui organizadas pra vocês. Enquanto isso, eu vou tomando café, lógico. Então tá bom. Boa tarde, gente. Tô muito feliz em fazer parte dessa roda de conversa. Conheci a Marcela pelo Instagram um pouquinho antes de chegar e falei que gostei muito do trabalho dela. É bem a minha área mesmo. É, é difícil, assim, falar um pouquinho mais do que é a neonatologia, porque poucas pessoas conhecem, né? Mas neonatologia é uma área da pediatria, uma subespecialidade da pediatria, que cuida de recém-nascidos, que são os primeiros 28 dias do bebê, né? A gente trabalha, essa subespecialidade, ela é muito mais voltada para bebês que ficam principalmente em UTI neonatal. Então, prematuros, bebês que sofreram asfixia. Então, às vezes, uma taquipneia transitória, uma icterícia, mas qualquer bebê que passa por uma UTI neonatal. Mas eu tenho, antes disso, a especialidade em pediatria, né? Então, passa pela pediatria para fazer neonatologia. E por isso que eu gosto muito, e a minha área de atuação é a puericultura de alto risco, né? Cuidar dos prematuros na UTI,
e saindo da UTI, né? Dar Sim. continuidade a esse tratamento, né, no ambulatório. E isso fala muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre desenvolvimento, sobre neurodesenvolvimento, porque cada vez mais a gente tem mais e mais prematuros sobrevivendo. Sobrevivendo com qualidade, né? Mas a gente sabe que os prematuros, eles podem esbarrar em alguma questão de desenvolvimento e acho que vai falar muito com o que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Com certeza. Bem, você já falou, eu sou Marcela Sandin e tem umas coisas aí a mais para eu poder colocar, né? Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz e me sinto muito grata por esse convite, porque poucas vezes a gente considera a saúde mental perinatal e materna, né? Então, além de ser psicóloga perinatal, eu também sou obstétrica, fazendo acompanhamento de saúde mental durante o parto, seja ele cesárea ou seja o parto vaginal normal, né? também. Aham. Então, acho importante, né, sinalizar isso, porque é algo muito novo, já tem leis garantindo essa assistência a nível nacional, mas pouquíssimas pessoas sabem. É uma lei muito nova também, 14.721. E, bem, o que é isso que eu faço, né? A psicologia perinatal obstétrica é todo esse acompanhamento, desde o preparo para a tentativa de engravidar, né? O processo de gravidez, o processo de parto, de pós-parto, que o emocional a gente vai encontrar ali em literaturas falando até 3 anos após o nascimento do bebê. Então, a gente está falando de uma puérpera aqui emocional, Sim. né? Duas. Areta, duas. Areta Duas. também, é verdade. Então, a psicologia perinatal e obstétrica vão ter esse olhar, né? Para essa fase desse ciclo que a gente chama de ciclo gravídico puerperal. E é isso um pouquinho mais do que eu faço. Maravilhoso, gente. A gente até um pouco antes, né, das câmeras estarem ligadas, estávamos conversando sobre isso, sobre o assunto hoje está sendo mais explanado no nosso país, sobre políticas públicas para a primeira infância, a reconfiguração total da caderneta de vacinação, contendo informações importantíssimas ali. Eu fiz alguns vídeos recentemente sobre isso, a Areta postou um, deve postar os outros ao longo desses dias aí, creio que até depois do podcast. Mas assim, ressaltando o como a gente veio evoluindo a título de políticas públicas. Na verdade, tendo um olhar para a parte do que vem antes, né? Para a prevenção, para o que vai acontecer antes. Então é interessante você ouvir, por exemplo, se eu quero engravidar, eu já posso procurar um profissional para ir me auxiliando nisso. Você vê, É. antes, no querer, no campo das ideias. E não é qualquer profissional. Na psicologia, você vai ter o psicólogo generalista, Sim. né? Mas vai ter o psicólogo infantil ali do desenvolvimento, mas para gravidez, parto e pós-parto é psicólogo perinatal. Né, vai ter um olhar diferenciado, porque tem psicólogos generalistas que não conseguem compreender a dimensão emocional e psicológica dessa fase. Com certeza. É uma subespecialidade, igual a neonatologia, né? Exatamente. Com certeza. E isso é sensacional. Eu, assim, sou suspeita para falar, né? Falando um pouquinho também de políticas públicas, assim, Sim. e puxando pro meu lado, a licença maternidade de mãe de prematuro. Hoje em dia, Sim. né, isso foi um ganho. A mãe do prematuro ganhar a licença a partir do momento da alta. Tem bebês que ficam internados 3 É meses. verdade. A mãe tinha 1 mês para ficar em casa com o É bebê. um absurdo. Então, assim, esse também foi um ganho que a gente teve. Então, Sim. estamos progredindo. Estamos, Né? graças Ainda a temos Deus. muito para melhorar, mas estamos progredindo. Não, com certeza. Eu até me arrepio, que eu tô com esse blazer rosa, que parece até que eu não lavo, né? Porque todo podcast eu tô com ele, mas ele é lavado. Inclusive, tá cheio de bolinha da máquina de lavar. Que não dá pra vocês verem, mas quem tá perto consegue ver. E eu esqueci de apresentar Né? Ninguém me Areta, apresenta. gente. Mas sabe Eu fui por quê? obrigada a Porque estar aqui. eu ameacei ela hoje pra ela participar do podcast. Então, ela não contava com isso. Eu não contava com o Chapolin Colorado. E aí, ó, não tem nada dela aqui. Mas, Areta, Vai, agora me maravilhosa. apresenta. Quero ver se Minha, me minha conhece. assistente, meu marketing, entendeu? Tá comigo quantos anos já, Areta? Mais de 2 anos. Mais já. de 2 anos com essa pessoa amada, maravilhosa, que eu vi não grávida, vi grávida, vi o bebezinho que fez 1 aninho. Eu falei, não, hoje você tem que participar, Areta, o assunto tem a ver. Nosso vascaíno. Mas eu só trabalho com marketing. Marketing o quê? Puerpério? Marketing. Não, minha filha, marketing na prática, sendo mãe com um bebezinho Isso aí. pequenininho, que é o Augusto, que Ai, que lindo. É lindo. dá vontade de sair correndo com ele, que ele é muito gostosinho. Agora, você dá boas-vindas pro povo, Areta. Oi, gente. Eu tô aqui todos os dias, mas do outro lado. Muito obrigada pelo convite impulsionado. Mas é uma delícia estar aqui com vocês, falar sobre maternidade, mas eu não posso falar muito, senão eu choro.
Porque eu lembro do meu bebezinho, que é muito fofo, e completou 1 ano. E vou te falar, a gente tava falando sobre isso no carro. Eu vivi 1 milhão de fases antes e eu achava maravilhoso, sabe? Só que essa fase de ter o meu filho, de viver com ele, de viver a maternidade, de ter tido um parto naturalzíssimo, do jeito que eu sonhei. Não do jeito que eu sonhei, né? Mas chegando lá, parecido com o que eu sonhei. Vivenciado como deveria ser. Tá sendo excelente, tá sendo ótimo. Eu amo ser mãe, não achei que amaria, mas tô amando ser mãe, é muito bom. Beijo, Ai, Augusto! que bonitinha, meu Deus. E o Augusto, gente, olha. Mais uma vez, aí tinha que aparecer a foto do Augusto. Ai, da próxima vai. Na próxima vai aparecer a foto do Augusto. Só se tiver vestido de Vasco. Quase Ai, sempre. tadinho do bichinho. Essa é a única parte errada da história. A roupa do Vasco. Mas vamos lá. Vamos. Vamos começar agora com a primeira pergunta. Essa é uma boa pergunta, Essa é uma boa. né? Vamos lá. Por que os primeiros 1000 dias são tão importantes? E quais oportunidades estamos perdendo ao negligenciar essa fase? Eu quero que as duas consigam resumir isso, até porque, para a gente não se estender muito em uma única pergunta, porque tem várias aqui. E o povo com certeza está curioso para sugar bastante vocês. Então vamos lá. Quer começar? Pode ser. Do ponto de vista emocional e psicológico, a gente entende os 1000 primeiros dias, né? Como uma fase super importante do desenvolvimento do bebê, mas principalmente da vinculação entre mãe, bebê e quem está ali como cuidador principal também. O pai, né? Dependendo, uma cuidadora secundária como a avó, uma tia, quem estiver ali participando desse momento. Mas é uma fase também que traz muitos desafios. É uma fase de adaptação, é uma fase onde a gente não conhece essa criancinha que veio ao mundo. A gente está em processo de aprendizagem também de quem é esse ser que agora chora. Na barriga não chorava. A gente não ouvia, né, o sonzinho que ele fazia, então agora é tudo muito novo. Então, esses 1000 primeiros dias, do ponto de vista emocional, para a saúde mental materna e paterna, a gente entende como uma fase importante da adaptação, uma fase onde a gente aprende sobre esse bebê, sobre essa nova estrutura do casal, que agora se compõe como uma família, tudo muda, né? Antes a gente podia namorar a hora que a gente queria, a hora que fosse a gente poderia namorar, mas agora o bebê chora, a gente não consegue mais namorar. Não podemos namorar com o bebê no quarto, não podemos muitas coisas. A limitação fica presente, toda a reorganização está acontecendo nesses 1000 primeiros dias. Então, é importante a gente ter cuidado, calma, abertura para esse aprendizado, e negligenciar isso também é impactar a saúde mental de todas as pessoas envolvidas, inclusive o próprio desenvolvimento desse bebê. Sim, sim, maravilhoso. Então, eu vou falar da parte clínica, né? Explicando um pouquinho para quem não sabe o que são os 1000 dias, né? É o período que começa na concepção e vai até os 2 primeiros anos da criança, né? É basicamente isso. E a gente tem que lembrar que, antigamente, a gente achava que o desenvolvimento da criança começava quando ela nascia. Hoje a gente sabe que começa na concepção, às vezes até antes da mãe tentar engravidar, né? Então, hoje a gente fala muito dos suplementos, da alimentação. Epigenética. Pra gente fazer a nossa epigenética, pra a gente moldar o nosso corpo para gestar uma criança, né? Porque a gente sabe que o útero é a primeira casa daquele bebê. E essa primeira casa pode moldar tudo ao redor da vida dele. Claro que a gente tem a parte genética, mas a gente tem a parte ambiental. E essa parte ambiental inclui o período dentro do útero. Então, a gente negligenciar esses primeiros 1000 dias, né? Hoje a gente fala muito, não dá açúcar antes dos 2 anos. Porque hoje a gente tem estudos. Antigamente a gente não tinha. Hoje a gente tem estudos do quanto o que a gente faz pode impactar lá na frente. A nossa sociedade hoje é uma sociedade, por exemplo, obesa. E muito disso vem dos alimentos processados, ultraprocessados, do uso de açúcar, né? Quando a gente era criança, bota farinha láctea, né? Toma Nescau. E estamos hoje aqui uma população doente. Então, E o bebê gordinho, né, era tido como saudável. saudável, bebê Johnson, né? cheio de farinha. É aquela obesidade. A criança, ela não tem uma riqueza nutricional, mas ela é gorda. Sim. Então, hoje em dia, com os estudos, a gente consegue entender o quanto isso pode impactar lá na frente, porque a nossa sociedade está mostrando isso pra gente. Nós estamos doentes. É verdade. Então, a gente não pode negligenciar essa fase. A gente tem que entender, suplementar, né? E entender que
quando a gente tá pensando em gestar, a gente tem que se preparar. A Aline estava falando desse ambiente, principalmente relacionado a essa mulher, que é a casa, né, o útero dessa pessoa como a casa do bebê, mas é importante sinalizar também que o pai também tem ali uns fatores ambientais Sim. nessa configuração desse homem que influenciam Com certeza. nesse início, né, da concepção e do desenvolvimento do bebê intraútero, Verdade. em todo o processo mesmo de desenvolvimento desse bebê, né? Ou seja, óbvio, não tem como fugir, né? O fator genético, ambiental, sim. Sempre enfim, influenciando. tudo vai influenciar. A gente sabe que uma das causas relacionadas, né, assim, uma das causas que estão sendo estudadas relacionadas ao autismo é o esperma do homem mais velho, né? A gente sabe que o homem que faz uso frequente de bebida alcoólica tem mais chances de ter um neném que tem alguma alteração, alguma malformação. Então, sim, todos nós temos que nos preparar para uma Sim. concepção, né? Assim como a mulher também atravessando um nível de ansiedade mais elevado, um impacto de uma depressão, por exemplo, gestacional, ou de um fator estressante importante, ela tem a predisposição em desenvolver alguns quadros físicos, como também trazer esse bebê de forma prematura, né? Sim, Então, verdade. a gente está falando de vários impactos e esses 1000 primeiros dias, desde a concepção, é super importante ser visto. E eu vou falar uma coisa, eu tava esses dias conversando com alguém, não me lembro com quem. Mas eu tava falando o quanto eu amava trabalhar com mulheres. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, majoritariamente a minha equipe é de mulheres. E eu amo trabalhar com mulheres. Só que eu tava dizendo o seguinte, que para você trabalhar com mulheres, você precisa respeitar as mulheres. Porque assim, a mulher ela vai menstruar, tem mulheres que passam mal quando ficam menstruadas, tem mulher que tem filho, tem mulher que tá grávida, tem mulher. Então, assim, e muitos, quando você pensa num fator assim de alta produtividade do mercado de trabalho, essa coisa toda, não vou contratar mulher porque a mulher vai engravidar, não vou contratar mulher porque a mulher menstrua. Eu amo trabalhar com mulher. Ok, ué, são coisas que vão acontecer e que a pessoa vai estar. Gente, pra gente entender quantas peculiaridades envolvem, né, essa questão do ser mulher, desde a concepção dessa criança, a maternidade, tudo que muda na vida dessa mulher. Essa aqui, uma vez, ela vai poder dizer isso. Foi lá em casa, cismou que ia trabalhar. Não, eu vou aí porque a gente vai gravar uns vídeos. Falei, tem certeza? Tenho, vou levar o Augusto. Aí chegou ela com o Augusto, bebezinho. Gente, o Augusto ligou a sirene, chorou tanto. Mas chorou. E eu, tá tudo bem, Areta, dá o tempo dele. Daqui a pouco ela entrou num estado de agonia. Quando eu olhei pra bichinha, a bichinha começou a chorar. Desculpa. Eu falei, cara, desculpa de quê? Foi mesmo, chorei muito, choro até hoje. Desculpa de quê? É natural. Ele tá cansadinho, tá o dia inteiro fora da casa dele. Ele resistiu até muito, que a gente tinha feito não sei quantas coisas com o Augusto Assim, naquele. ainda conseguiu fazer? Conseguiu pro total. Aí eu falei, ele tá cansado. Outro dia a gente faz isso. Vai pra casa, pega o Augusto, vai. Ninguém vai morrer por causa disso. O bebê tá cansado, vai pra casa. Mas a cobrança, né? A do- nossa cobrança também, né? A- Da própria mulher. Exatamente isso. Mas isso é construído, não foi sempre assim, né? A maternidade, ela é um projeto social, então a gente tem desde a época ali, um pouco antes da modernidade, né? Mais historicamente falando, um pouco antes da modernidade, mas principalmente na modernidade, um investimento muito grande colocando as mulheres como as principais cuidadoras. No entanto, que Sim. antigamente não eram as mães que cuidavam, as mães biológicas, Uhum, que cuidavam de seus filhos, é verdade. né? As crianças, elas não eram um projeto social, as crianças eram consideradas como mini adultos. Mini adultos. Né? Então, a maternidade começou a ser considerada como algo importante para a sociedade quando colocaram a infância sendo também importante. A criança precisa crescer porque a gente precisa de gente para trabalhar. Sim. Então, como é que a gente faz essa criança sobreviver? A gente precisa de alguém colocado ao lado, cuidando integralmente. Quem é essa pessoa? Aí decidiram, né, toda uma sociedade patriarcal, uma sociedade que é envolvida com, né, várias questões ali que a gente entende que, na maioria das vezes, as políticas que vão ser afetadas são das mulheres e das infâncias. Sim. As crianças foram colocadas como principal, sendo cuidadas principalmente por essas mães, né?
E aí vem esse projeto de nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Tudo que Sim. acontece é A culpa culpa da da mãe, mãe. né? Esse bebê tá chorando, o que que você fez de errado, o que que você fez a mais, né? Esse pai sempre ausente da responsabilidade do cuidado, até que hoje a gente tem Tá visto melhorando. mais participação Uhum. paterna, mas ainda está muito aquém do envolvimento da mãe. A carga mental da mulher é muito grande É no absurda. cuidado. É muito absurda. grande. É Então muito eu te entendo chorar. Tá tudo bem. É absurdo. É Ai, absurdo. Tá É bem. absurdo. Mas, assim, ok. Inclusive, esse comentário que você acabou de fazer contempla uma pergunta aqui, né, sobre a questão da romantização da maternidade. Eu acho que complementou bastante. E aí eu tenho uma outra pergunta para a Aline, que seriam quais fatores durante a gestação merecem maior atenção das famílias e profissionais que você consideraria, Aline? Eu acho que, assim, vou falar especificamente, né? Mas, assim, acho que no geral a saúde da mulher, né? É, mas a gente sabe que hoje o que a gente tem de mais grave na gestação, em termos clínicos, é a doença que mais mata a gestante, é a doença que mais causa prematuridade, é a pré-eclâmpsia, né? Sim. Essa não é a minha área de atuação, né? Eu não sou obstetra, eu não posso falar aqui com dados, né? Mas eu tô do outro lado. Então, assim, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, elas eu acho que é uma entidade, é uma doença que a gente tem que tomar muito cuidado na gestante. E tá acontecendo cada vez mais, porque a gente tá doente, de novo, a nossa população tá doente. A mãe tá envelhecendo mais velha, né? Então a placenta tá mais velha e isso leva a essas repercussões, né, de pressão alta, né? Então, para quem não sabe, né, a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, elas são resultados de uma pressão elevada na gestação, né? Uhum. De uma pressão materna mais alta. É, e a gente tá sofrendo isso porque a nossa população tá doente. A gente tá envelhecendo mais velho, a nossa alimentação é muito ruim, né? Então, e a gente tá vendo cada vez mais as mães, até mães muito novas, cursando com pré-eclâmpsia, né? Ou Verdade. hipertensão, né, na gestação. É, e eu acho que isso, hoje em dia, é o que a gente tem de maior. Eu acho que é o que a gente tem que mais prestar cuidado, assim, sabe? Prestar atenção, tomar cuidado, porque causa restrição de crescimento, bebês podem nascer pequenos, causa prematuridade, causa óbito materno, né? Então, eu falaria. Isso envolve, né? Cuidado, então, acompanhar com o seu obstetra, muitas das vezes. Não tem nada que você possa fazer. Você está comendo super bem, você está se alimentando bem, você até melhorou sua qualidade de vida, mas às vezes a sua placenta tá ruim por anos, né, assim, por anos de estragos que a gente já fez no nosso corpo, Nada né? é do nada, né? Nada do nada e até o envelhecer, né, o engravidar mais velho, né? E aí é cuidado e acompanhamento. Então, é intervenção precoce. É identificar, é fazer o seu pré-natal direitinho, acompanhar com a sua obstetra, perceber o Uhum. primeiro sinal, o papel da obstetra é intervir, acompanhar e Mais uma cuidar. vez aqui a prevenção, né? A gente A falando sobre a prevenção. medida preventiva, É, enfim, atenção primária, né? Se a gente fosse falar de sim. SUS. Eu tive a pré-eclâmpsia e eu fiquei, meu Deus, por que que eu tenho isso? Minha pressão sempre foi boa, sabe? Não tenho problema nenhum, tô me alimentando. Eu estava, né, obesa quando eu engravidei, mas eu estava emagrecendo durante a gestação. Eu falei, tô me alimentando bem, tô fazendo tudo direitinho, por que que minha pressão tá subindo tanto? Mas eu fui mãe com 34, É. 35 Se anos, você né? for ver, você pode, de repente, pode falar mais sobre isso que eu. Com quantos anos as gestantes começavam a engravidar na época das nossas avós? 18. Ah, É, Não, pois antes é. até 19. 14, 15 anos. Uhum. É. Era algo bem comum, né? É. Casavam cedo, tinham É. muitos filhos. Mas tem um outro dado que eu acho importante, que é o aumento do cortisol. O cortisol é o também. hormônio responsável pelo estresse. Pelo estresse. Né? Então, quanto maior o cortisol, maior o índice pressão. ali, né, do estresse e, consequentemente, Pressão sanguínea. o nível da pressão também. Então, o que eu tenho visto na clínica e, assim, encontros com mulheres gestantes é o nível de estresse que elas vivenciam. Então, o ambiente não é só o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, né? A Não. relação conjugal é ambiente, a relação familiar é ambiente. Se tem comida no prato, é ambiente. Se não tem comida no prato, é ambiente. Relação Se tem de grana, trabalho. tudo é ambiental. E muitas mulheres com a questão do estresse aumentado por conta profissional. Ou Sim. porque são o principal sustento da casa, Muitas ou vezes. porque tem outros filhos e não sabe como vai ser a chegada desse novo bebê e como vai lidar com essa relação com uma criança, né, um pouquinho mais velha, às vezes com diferença de meses ou de um ano, isso pode Sim. acontecer.
mas uma preocupação bem aumentada diante desse ambiente que muitas vezes está caótico também. Sim. É. Nossa, muito interessante, tá? Muito interessante. Acho que esse é um alerta, inclusive, muito importante. Eu não tive, enfim. Mas aí a gente pensa também sobre a importância do planejamento, né? Desse projeto maternidade, projeto engravidar. Família, sei lá, seja lá qual for a configuração familiar. Uhum. Mas desse planejar, de pensar nesse ambiente, ter acesso a essas informações. Porque quando fala de engravidar, geralmente a gente pensa num fator isolado. Ah, engravidar. Tuf, engravidei, sabe? É. E quantas coisas carregam essa decisão. Isso quando você decide, né? Exatamente. Às vezes, quando você decide, você consegue se É, planejar, né? exatamente. Mas e quando você não decide? Quando você não decide, exatamente. Mesmo assim, tem salvação, gente. Esse é só o Tem, início. Esse é o início de uma tem. jornada. Tem. Né? Se você não decidiu, mas você optar, nossa, eu engravidei sem querer, né? Mas a partir de agora eu vou me cuidar, dá pra gente fazer Ok, muita isso coisa aí. boa aí. Na Acompanhar, psicologia, fazer um bom trabalho. o engravidar sem É. querer tem muito. Ai, gente. Ai, meu Deus! Eu engravidei sem engravidar- querer, cara. Escorreguei. Escorregou. Assim, claro, quem sou eu? Eu não tenho como falar, né, em absoluto, né? Mas o engravidar sem querer seria a escolha não consciente, É. né? A gente não sabe o que tá no campo emocional, a gente tem acesso somente, se eu não me engano, a 5% do nosso estado de consciência e 95% é inconsciente. Ai, meu Então, Deus, foi por isso. Agora tá explicado. mas assim, não é só isso, sério. A gente também tá falando, assim, de outros fatores. Por exemplo, culturalmente, vão ter famílias que a maternidade é um projeto da família. Sim. Né? Então você vai ser uma mulher, você não vai ser uma mulher para trabalhar ou para estudar, você vai Uhum. ser mãe, Mãe. né? Em alguns outros lugares, o principal é você tem que trabalhar e você engravida, sua vida acaba, Sim. né? Ou então, a parte acadêmica, né? Tudo isso envolvido. Então vai depender também dos fatores culturais. Sim, com certeza. Tem uma coisa da nossa geração, porque eu acho que tem uma. Porque a gente era muito. Você não pode engravidar na adolescência. E eu e tal. engravidei. E aí, a maior. Ai, meu Deus, escorreguei. Foi sem querer. Foi sem querer, Fala, gente, pô. foi na primeira vez. Meu Deus. Mas aí a gente pode A deixar gente isso para fazer outro outro momento. podcast. Ai, Falar sobre amiga, pelo amor de Deus. Como assim, Na gente? primeira vez. Na primeira Então, foi o vez. sem querer, entendeu? Mas depois eu entro no sem querer. Mas é que as minhas amigas, a maioria das minhas amigas são 30 mães, 30 a mais. Sim. Algumas, é claro, foram adolescentes, foram mais novas, mas a maioria foram mães 30 a mais. Existe uma coisa, eu acho, que da nossa Assim, dessa geração, né? espera do tipo, eu quero me formar, quero Sim. estar trabalhando, eu quero. E aí, Quero estar ok, eu vou estabilizada. ter esse filho. Eu fiz isso. Eu tive o Gabriel com 29 e o Ícaro com 31. Então, assim, por esse planejamento. Não, eu vou estudar, eu quero trabalhar com o que eu me formei, foi o que eu pensei, né? Então, eu vou fazendo essa coisa aqui acontecer. Na verdade, foi o que eu pensei, não. Meu filho é capricorniana no nível hard, sou eu. Eu planejei, eu executei, eu fiz e foi do jeito que eu quis. Então. Foi assim. Mas vamos lá, né? Voltando aqui, esquece gravidez na adolescência, nesse momento. A gente vai ter que voltar nisso. Depois a Esse gente é um bom volta tópico. lá. Eu gostei também. Esse é um bom Vamos falar tópico. sobre isso. Aí você volta. Vai voltar sim. Gravidez na adolescência e vó na adolescência também, né, amiga? Somos adolescentes ainda. Até hoje. Para. Enfim. Gente, existe diferença entre respeitar o tempo da criança e ignorar sinais importantes? Não, acho que existe diferença, né? Uma coisa complementa a outra aqui. Respeitar o tempo da criança e ignorar sinais importantes. Eu acho que existe muita diferença. Sim, pra Então mim vamos. existe muita. Sim. A gente. É isso que a gente tava conversando um pouquinho antes da gravação começar, né? Que as pessoas sempre vão dar pitaco, né? Ah, não, mas cada criança tem seu tempo, tá no tempinho dele, ele vai fazer. Ok, né? A gente, até lá no nosso gráfico de desenvolvimento, meu marido brinca que a medicina é 0 exata. Porque a criança, ela pode andar dos 9 meses a 1 ano e 4. Então, é um range muito grande, né? Então, ele fala que nada é certo. A criança, ela pode sentar dos 5 aos 9. Então, Tem um... é muito amplo, né? Essa faixa é muito ampla.
Então, a gente sabe, a gente tem que respeitar, porque vão ter crianças que vão sentar com 5 e vão ter crianças que vão sentar perto dos 9, né? Mas é diferente. A gente, às vezes, negligencia porque... o que eu acho, e aí talvez você pode falar... Tem algumas mães que são muito preocupadas e que têm um excesso de zelo e acham que tudo tá errado. Eu, inclusive, porque eu sou pediatra, né? Então, Nossa, meu mães filho... da área da saúde, por favor, Surtei já muito. Gente. acalme o coração, Já surtei muito, mas tá tudo bem. Mas assim, então existe o excesso, mas existe também muitas mães que sabem que tem alguma coisa errada, mas não querem ver. E aí se apegam naquele familiar que fala, não tá no Papai tempo era assim dele. também. É, isso. Então, assim, e a gente perde o momento de intervir. E aí, se a gente consegue intervir e identificar e pensar que tem alguma coisa alterada, a gente consegue dar uma oportunidade melhor para aquela criança, Com né? certeza. Não é Sim. limitar, é dar oportunidade, né? E nessa janela, uma coisa que eu vejo muito na clínica também é a angústia dessas mulheres, né? Uhum. Porque, de alguma forma, elas vão se responsabilizar, elas vão também receber uma carga de responsabilidade vinda de outras pessoas da família. Tá vendo, tá encontrando coisa onde não existe, né? E algum nível de exigência. Mas, assim, sobre esses sintomas, né? Esses sinais que a criança pode apresentar, ou, enfim, ela não sabe se é ou se não é. Eu sempre falo assim, o principal gerou incômodo em você? Você ficou com dúvida de alguma coisa? Tem alguma coisa ali no seu ouvidinho falando pra você que tem alguma coisa acontecendo com a criança? Vai até um especialista pra tirar a dúvida. Aí elas voltam pra mim e falam assim, fui no pediatra e o pediatra falou que não é nada demais. Mas gerou incômodo ainda tá te incomodando? Vai num outro profissional. Porque talvez esse profissional seja um profissional, de repente, mais antigo, com um olhar, de repente, diferente, Com né? olhar para a doença e não para o Sim, desenvolvimento. e não para o desenvolvimento. E você Sim. vai precisar, né, de uma estrutura para lidar melhor com isso. E aí o incômodo também é muito relacionado à fala, mais até do que o sentar, né? Elas só começam a trazer o incômodo, meu filho não fala, meu filho não tá se comunicando direito, meu filho tem 3 anos e ele ainda não consegue me pedir as coisas. Será que tem alguma coisa errada com meu filho? E 3 anos já se passaram. 3 anos, 3 gente. anos já se passaram, né? Então, dentro da assistência da psicologia durante o puerpério, eu acho super importante as mães irem acompanhando, os bebês irem acompanhando as suas mães até a sessão. Muito legal. É muito bom, porque a gente consegue ver a interação da mãe e do bebê, a gente consegue observar o desenvolvimento desse bebê, algumas possibilidades que ela encontra no dia a dia sendo manifestadas ali em atendimento. Então, alguns pontos podem ser observados, né? Mas eu não sou psicólogo especialista Não, em gente, desenvolvimento de criança, mas a gente consegue dar uma orientação mais direcionada. Sim, não, eu Eu acho acho que é muito sensacional. bom. Também acho. Eu achei ótimo até pra isso. De repente, não é pra você ver um sinal de alerta daquele neném, mas é pra você ver o vínculo, pra você ver a interação. Sim, que é E- tão importante. Às vezes a mãe tá te contando uma coisa, mas na prática é uma outra, né? Então, achei muito O choro, legal. como que é esse choro? Quando a gente aprende sobre os nossos filhos, né? A gente aprende sim. com o choro deles. Sim. E o choro, ele vai dizer muita coisa. Ele não vai falar só que quer peito, né? Ele vai falar que ele tá cansado, que ele precisa se regular. E aí, um bebê que é extremamente demandante, né? O que será que acontece com esse bebê? O que será que acontece nessa casa? Então, tudo precisa ser visto, ser observado, ser cuidado. Não pode ser negligenciado. Eu acho sensacional. E você, Areta, já passou alguma caraminhola na sua cabeça durante esse tempo até agora com o Augusto? Eu lendo tudo sobre autismo, eu pesquisando. Você acha que não? Você acha que eu não fico E é o observando? maior Nosso medo. trabalho. Um grande medo é ser autista. É um grande medo. Não, eu fico. Meu Deus, ó, ele fez 1 ano. Meu Deus, ele ainda não andou. Ele deu um passinho, mas um passinho não é andar. Eu sou Então, maluca, eu mas sou aí paranoica. é isso. Hoje a gente sabe que a maioria das crianças está andando por um ano, um mês e um ano e 2 meses. Uhum, Então, é isso. Isso está dentro do normal. uhum. Mas aí eu também acho que é isso. Tem uma frase na UTI que eu sempre falo para as mães, né? Eu trabalho muito mais em UTI do que no consultório. A Areta sabe que eu sou meio enrolada para marcar consulta. 2 enroladas. Eu sempre falo. Eu sempre valorizo a opinião das mães. Se a mãe chega para mim e fala assim, tô achando meu bebê diferente hoje. Eu examinei e não achei nada. Talvez eu colhe um exame, talvez eu faça um raio-x, porque ela tá ali para olhar pro bebê dela, integralmente. Eu tô ali para olhar 10 bebês.
E eu tô ali, tudo bem que eu sou rotina, eu tô a maior parte da semana, mas no geral você tá lá pra ver um plantão, uma vez por semana. Uhum. Então aquela mãe conhece o seu neném, né? Ela conhece o bebê dela. Então quando a mãe tá em casa e ela já cria o vínculo, ela conhece o filho dela. Se ela tá chegando pra você com aquela queixa, tem mães que são, né, que tem o excesso, né? É isso. Vamos ficar procurando, pesquisando, um ano ainda não andou e a gente tá louca, né? Uhum. Mas tem que valorizar. A gente tem que valorizar as queixas das mães, porque no final é a intuição. A intuição de mãe conta. Não, mãe é um negócio muito sinistro. Mas o Augusto vai andar, Arieta. Não, ele já deu. Outro dia eu cheguei do trabalho e sentei. Aí ele tava brincando com o pai dele, soltou e veio. É. Aí é uma E assim, delícia. é visível, porque aí vem o meu lado como professora de educação física. O tônus muscular do bebê, o Augusto tem sustentação de cabeça efetivo, coluna direitinho, senta perfeitamente, levanta perfeitamente, dança. Aham. Cara, amanhã ele vai andar. Totalmente. Conversando com as mães no parquinho, elas falam muito assim. Ah, porque não liga pra isso não, porque um dia, do nada, ele vai Do acordar nada. e vai sair correndo pela O casa. Ícaro foi do nada. nada. Elas dizem assim, Do nada. parece que ele dorme de um jeito e acorda já Acorda outra de criança. Mas também tem os saltos de desenvolvimento, né? Então, Tem. Eles aprendem muito dormindo, é impressionante. muito. É. e a Arieta trouxe um ponto que eu queria bem dar uma atenção, que é, eu estava na praça com outras mães, a importância de da outras conversa. mulheres, da conversa, para entender o que Sim. está acontecendo, para não se sentir sozinha, porque a maternidade é cheia de peças, né, assim. Então isso é muito importante também. Cara, a gente já recebeu bebês, enquanto esse trabalho, né, de desenvolvimento motor, que a criança não andando na idade esperada, mas quando você parava para conversar com a mãe sobre como aquele bebê ficava em casa, o comportamento, ele fica, na maioria das vezes, no chiqueirinho, Aham. sentado na cadeirinha ou no carrinho. A mãe que não deixa a criança no chão. Não deixava. Não deixa. Não deixava. E aí, o que acontece? O bebê não andava na idade teoricamente esperada, porque ele não tinha estímulo. É. Aquela criança não subia, nunca caiu de lugar nenhum, gente. Nunca aconteceu nada com aquela criança. E a criança precisa experimentar. Ela precisa estar no chão, precisa botar o pé no chão, precisa engatinhar, precisa rolar, precisa. Uhum. Entendeu? Precisa. E as crianças estão sendo, já desde pequenininhas, criadas, presas em algum lugar, com um telefone celular na cara da criança. É assim. Então, hoje a gente está pesquisando, porque a gente está vendo que o desenvolvimento das crianças está um pouco atrasado, não é atrasado, mas um pouco mais tardio do que era antigamente. Por exemplo, andar. Antigamente, a maioria das crianças andavam por volta de 1 ano. Hoje, a gente está vendo que a média está sendo 1 ano e 2. Falar. 1 ano, já dava umas primeiras palavrinhas. Hoje, a gente tá vendo 1 ano e 6, quase 2. Então, assim, do porquê que a gente tá tendo esse desenvolvimento mais tardio. Não atrasado, mas tardio. E aí, uma desses... Eu falei pra ela que o brinco dela ia cair. Mas eu já Telespectadores, tirei um tempão. vocês não sabem dessa história. Antes de começar, ela cismou que ia ficar com esse brinco deitado. Eu falei, tira esse Eu brinco. esqueci a tarraxa. O brinco caiu. Continua ali. E aí, você esqueceu a tarraxa, claro que o brinco vai cair. E aí é isso, uma das coisas que eles estão pesquisando é por isso, porque as crianças não estão socializando. As Exato. crianças não estão ficando na rua, indo pro a mãe pode até deixar no chão, mas é a mãe e o bebê. E aí não tem um olhar para outra criança, não tem interagir com outra criança, e aí não aprende. E aí eu Ou vejo aprende mais pais tarde. na escola, a gente bota a escola no bolo, né? Nossa, meu filho é tão adulto. Você precisa ver as coisas que ele fala. Aí eu na minha cabeça, essa criança não deve sair nem pra ir ali na esquina, cara. Pra interagir com outras crianças. Exatamente. Então, assim, é muito complexo mudar a mentalidade das pessoas. E eu, Fernanda, vou te dizer uma coisa. Há anos atrás eu já dizia isso. A gente vai passar por um processo de regresso Eu do acho. desenvolvimento humano. A gente vai regredir Eu acho. de forma drástica, porque quando a gente perceber, já tá drástico. Sobre movimento, sobre corpo, sobre tônus muscular. E justamente isso aí. Aí você vê os reflexos disso. Eu nem parei pra fazer um estudo científico sobre isso. Mas, daqui a pouco, quem sabe, a tabela do desenvolvimento já começa. É normal andar até 1 ano e sei lá quanto tempo. 1 ano e 6 vai Por quê? ser. Porque as crianças não têm estímulo. É. Não tem estímulo. Então, pensem nisso. Mas, conversando até com a mãe do parquinho também, Adoro a mãe do fi- parquinho. a filha dela não andava até 1 ano e 6 meses exatamente. Mas por quê? Ela ficava só dentro do apartamento. Ó, Por causa da pandemia, ela tinha Ai, medo os bebês de da levar a filha dela, de pegar
um resfriado, bronquiolite, não sei o quê, então ela era apavorada. E como era só ela e a menina, não tinha rede de apoio, ela ficava só dentro do apartamento. Aí, quando ela começou a notar os atrasos, aí ela foi e começou a levar a menina no parquinho. Só que era todo dia a menina tava no parquinho. Levou ao médico, porque mesmo assim ainda estava muito atrasado. O médico recomendou ele levar a menina para a escola. E a menina super desenvolveu. Ontem ela estava com a gente no parquinho e ela falando algumas palavrinhas já, porque ela também não falava. Já começou a falar umas palavrinhas, já estava correndo pelo Você sabe que parquinho. na Interação. época da pandemia, a gente teve muitos diagnósticos de autismo que não eram autismo. Uhum. Eram falta de Falta de estímulo. Falta de estímulo. Mas aí, coitada, a gente tava numa outra época, né? A gente não é. tinha o Numa que época fazer, ruim. gente. Então, E eu tive crianças, gente, também, isso também é uma coisa muito importante, que tiveram um atraso na fala, porque a fala não é só sobre você emitir som. Também tem a questão dos neurônios espelhos, que é você olhar outra pessoa falando e você copia aquele movimento da boca. Só que a gente ficava de máscara o tempo todo. Então, eu tive crianças com questões na fala, na escola, porque a professora, por exemplo, explicando, falando, o movimento, que a gente chama, né, por exemplo, de ensinar com o método fonológico das boquinhas. Como? Com uma Uhum. máscara na sua boca. É. E aí, a gente teve impactos também sobre essa A questão linguagem. da fala dentro da escola durante um bom tempo por conta das máscaras. As crianças da pandemia foram muito prejudicadas, gente. Muito prejudicadas. Foi Muito mesmo. realmente Foi uma difícil. coisa Foi sinistra. E aí, pensar nas crianças e nas famílias que passaram por esse desenvolvimento infantil ali na pandemia também foi bem complicado, né? Sim. A Areta trouxe um ponto que eu acho muito importante, que é da solidão dessa mulher, né? Sim. Tadinho. Uma mãe solo, sem rede de apoio alguma, para lidar com uma criança e ainda ser cobrada de estimular o seu filho, a gente está falando de uma necessidade muito importante, né? Uma responsabilização direta para essa mulher, enquanto faltam várias políticas para garantir melhores condições para ela até maternar o seu Sim. filho, né? Então, Sim, muito importante. Gente, tem uma pergunta aqui. Existe idade mínima para começar a investigar um atraso no desenvolvimento? Acho que essa realmente é uma curiosidade de muitas pessoas. Tem gente que fica, mas com quanto tempo que eu posso começar a olhar, observar o que é que está acontecendo? Se com 2 meses a criança não tem um sorriso social, já começa a investigar. A gente sabe que não dá pra gente fechar muitas coisas. Por exemplo, eu vou falar de uma forma bem ampla, tá? A gente sabe que hoje o que mais a gente teme é o autismo, né? Mas eu lido muito com prematuros. A principal sequela da prematuridade. Hoje, a paralisia cerebral, a primeira doença, top 1, que cursa com paralisia cerebral, é a prematuridade. Então, assim, um prematuro que eu tô olhando, ele tá com 1 mês, 2 meses de idade corrigida, né? Não da idade que ele nasceu, a idade corrigida do gestacional. Eu olho pra ele não está sorrindo, ele tem aquele tônus hipertônico, né? Uma criança totalmente Sim. hipertônica, bem durinha, assim. Eu já olho, eu já sei. Eu não posso dar o diagnóstico, porque tem uma fase, tem uma faixa pra você dar esse diagnóstico. Mas eu já sei que ele provavelmente vai ter uma paralisia cerebral. Então, assim, não é que tem uma idade mínima. Tem idades mínimas para dar o diagnóstico, mas não tem idade mínima para você começar a pensar. Então, assim, você tá vendo os sinais, você tem que já ficar com a sua luzinha acesa e encaminhar, né? Terapia. Prematuro já sai da minha maternidade com encaminhamento para neuro e fisioterapia. Tem que ter os dois, nem que seja uma avaliação. É um prematuro de 36 semanas. Foi lindo, não teve nada. Vai sair com avaliação de neuro e fisioterapia. Então, porque a gente tem. É um olhar que às vezes a gente não tem na consulta pediátrica, né? Sim. A gente tem uma consulta muito limitada, que eu vou ver peso, tem que ver outras coisas, amamentação. E às vezes eu não consigo olhar com tanta. Assim, com tanto detalhe, um tônus, né? Uma parte motora. Então vai acompanhar, vai ter a sua especialidade lá. Pra fazer esse acompanhamento em paralelo, né? Sim. Marcela, como que as famílias costumam receber os primeiros sinais e suspeitas? na maioria das vezes, também sendo bem generalista, né? Porque cada família vai ser única, mas geralmente existe um luto muito grande do bebê idealizado, da criança idealizada, da mãe idealizada, do pai idealizado, né? Da própria rotina que foi aprendida com esse bebê e com essa criança sem um diagnóstico ou sem algum sinal ali presente, que agora vai precisar reformular toda uma trajetória, toda uma organização. Sim. Então, geralmente tem muita dor, muita angústia, muito medo dessa criança ficar dependente,
né, de ser dependente. E se essa mulher é uma mãe solo, ou se não tem outros filhos e outras pessoas por perto, esse bebê ele não vai ter ninguém por ele. Se eu morrer, o medo de morrer muito grande, o medo dessa criança ficar desassistida, o medo de não encontrar tratamento e terapia adequada para essa criança, são muitos medos, são muitas angústias. É. Eu concordo. É porque a gente idealiza um futuro, né? Assim, não é só a quebra de expectativa de não ter aquele filho idealizado, mas é que futuro que meu filho vai ter? Sim. Será que ele vai conseguir um emprego? Será que ele vai conseguir casar, né? Assim, envolve muito mais, É a expectativa da né? vida. Da vida. Sim. É muito difícil. E um outro medo que você me fez lembrar, Aline, é sobre adaptação escolar. Será que essa criança vai ser excluída? Será que essa criança vai ficar abandonada, vai ser rejeitada? Sim. E geralmente esses medos também têm muita força em relação à própria experiência de desenvolvimento da mãe e do pai. Sim. Se eles foram crianças que se sentiram em algum momento rejeitados, abandonados, excluídos, isso pode ser projetado no desenvolvimento do filho também, principalmente quando tem algum possível diagnóstico. Sim. Inclusive sobre o comportamento dela com a própria criança, que acaba inconscientemente validando esse comportamento, Sim. mesmo que ela talvez não verbalize, mas aquela mãe que quer podar tudo, que cuidadosa ao extremo, que a criança não pode. Isso vai moldando comportamentalmente essa criança. E quando ela estiver com as outras crianças, muitas vezes a própria criança faz um movimento de não se excluir. sentir pertencente àquele grupo ali. Sim. Aí, óbvio que a escola tem um papel fundamental muito importante, porque a gente vai tentar estimular, a gente, óbvio, não vai obrigar a criança. Você vai lá agora, você vai brincar com Enzo. Não. Porque a gente pensa no estímulo da criança que pode ter alguma questão. Sim. Mas a gente não pensa no estímulo da responsabilidade afetiva das outras crianças sobre essa criança Sobre que essa chega. criança, Então, a escola precisa ter esse olhar que é mais integrado de fato, né? Com certeza, com certeza. E aí é construção. Você vai construindo esse caminho devagarzinho. Tem gente que acha que todos os problemas vão ser solucionados da noite pro dia e não é. Enfim, tem muitos detalhes. Mas vamos lá, gente. Uma pergunta para as duas. Na verdade, para as três, que eu acho que é uma pergunta que cabe para vocês três. Qual é o maior erro que ainda cometemos quando a gente fala de primeira infância? Eu tenho... Pode falar. Não. Fica à vontade. Considerar somente o desenvolvimento da criança e não considerar o envolvimento com os cuidadores. Sim, tipo, tratar isso como uma coisa isolada, né? Tá ali a criança, mas tipo, você não tá se vendo, né? A criança, principalmente até os 4 anos, ela tá numa relação muito simbiótica ainda com a mãe. Totalmente. E com o cuidador principal. Então, se a gente só olha o desenvolvimento da criança, vou dar um exemplo aqui, tá? Desmame. Desmame é um assunto tabu dentro do consultório. Senhora. Né? Eu posso te encaminhar minhas pacientes que não estão desmame. Pode. Gente, meu Deus. Olha, salvamos o dia hoje aqui. Nós fizemos esse podcast para isso, senhoras e senhores. Palmas para elas. Já temos aqui a profissional para cuidar do desmame. E é isso. Que é uma fase muito É muito difícil, né? Mas aí vamos pensar no desmame. Agora eu esqueci até o que eu ia falar. O desmame. A gente tava falando. Não, mas fala, como fazer o desmame noturno? Não, mas esse não pode ser o primeiro. Tem gente que Não, tenta esse com a não é. garantia de que o bebê vai dormir a noite toda. E o bebê não Não vai vai. dormir. Não vai. Gente, Porque mas o é isso bebê- que eu tava vendo no TikTok. Que era pra fazer primeiro noturno. Mas olha É só, o o mais TikTok, senhoras e senhores, dependendo da duas onde você está profissionais. coletando essa informação, a internet ela é meio Fonte suspeita. fidedigna. Não, e né? que pode funcionar muito bem pra uma pessoa. Pode É. funcionar ótimo, mas Mas no não é mais geral, indicado. E aquela pessoa faz estudo assim, da pessoa do TikTok. Ela fez com ela, Exatamente. funcionou com ela e Fez aí um vídeo pronto. belíssimo, viralizou, e aí todo mundo acha que vai ser assim pra todo mundo. Gente, mas aí eu esqueci. Não, eu não esqueci, não. Eu lembro É. do que você falou. Porque você estava falando sobre tratar o desenvolvimento da criança como uma coisa Ah, isolada. sim. Então, a questão do desmame, né? Porque Sim. a mãe vai pensar assim, para desmamar esse bebê, eu preciso fazer o desmame gentil para o bebê. Então, eu tenho que fazer com que o bebê fique confortável nesse processo de desmame. Não, se ela não se considerar
também para o desmame, o que que eu quero, como que é o meu corpo, não encosta no corpo da mamãe, a mamãe não consegue agora, a mamãe tá cansada. Se ela não se considerar, eu sei que é difícil pra caramba, tá, gente? É. Não tô dizendo que é fácil, não. É difícil. Mas se ela não se considerar nesse processo, a gente tá falando de um olhar que vai estar partido, né? O bebê depende da mãe e do pai, depende dos cuidadores principais. Então, não seria errado, mas seria incoerente a gente olhar para o desenvolvimento de um bebê somente da perspectiva Do do bebê. bebê. A gente precisa considerar quem está ao redor dessa criança. Porque Sim. essa criança se desenvolve com essas pessoas. Então, um estresse aumentado dessa mãe, desse pai, vai influenciar o bebê. Com certeza. Né? Então, era esse o exemplo. Obrigada por ter lembrado. Tá vendo, doutora Aline? O remédio do TDAH tá funcionando. Eu estou bem. É outra doutora Aline, não É sou eu. outra. Outra. É a psiquiatra. Minha psiquiatra, ó. Beijo pra ela. Gente, agora, a pergunta já, a gente chegando aqui no encerramento. Mas já? E aí, mama, Já? Jesus Christ. É assim. Aline, primeiro, e depois Marcelo. São duas perguntas que eu achei tão legais, tão interessantes. Eu vou fazer sua Né? Conte. Não, a Areta é fofíssima, gente. Eu amo essa mulher. Areta é maravilhosa. Por isso que hoje ela está aqui no podcast. Tá? Contra gosto, mas ela precisava estar aqui hoje. Aline, como a maternidade mudou sua forma de enxergar os bebês e suas famílias? Pode chorar, não tem problema. Renan tem lencinho? Não sei. Não, não vou, não, gente. Vou tentar não chorar, prometo. Eu vou Mas se eu chorar, chorar, apoio tá tudo moral, bem, apoio tá tudo moral. bem se eu chorar também. Eu limpo aqui, ó. Gente, a maternidade mudou tudo na minha vida. Mudou tudo, mudou, assim, como eu falei pra você, mesmo antes de engravidar, eu participei, fiz um curso de pós-graduação em cuidados paliativos, então eu acho que eu sou uma pessoa empática, assim. Eu acho que eu tenho compaixão, né? Eu sempre gostei muito de lidar com a parte do sofrimento, assim, em ajudar, né? No que a maioria das pessoas não gosta de ver. Mas eu Sim. acho que é lindo você poder ajudar uma pessoa em todos os momentos, inclusive no momento da morte, da partida, né? Então eu não acho que eu sou uma pessoa fria. Nunca fui. Mas eu não tinha, assim... Então, assim, eu sempre pensei na família, eu não pensava só no neném. Eu via o contexto familiar, eu tentava ajudar a mãe se ela tivesse alguma doença, alguma patologia, né? Então, a gente cuida da família, né? Mas eu tinha um olhar pediátrico, até por eu ser intensivista, né? Eu tinha um olhar pediátrico para doenças. O meu olhar era, o bebê tá bem, tá crescendo, tá desenvolvendo, tá ótimo, né? Tá com uma asma, eu vou tratar, tá com isso, eu vou tratar. Mas desenvolvimento não era o meu forte, porque eu não vivia isso. E a minha prática, eu fui formada, a minha formação, né? Eu já tenho 15 anos de formada, é aquela formação antiga, que é o pediatra para doença, né? E não para o Sim. desenvolvimento. E aí, com o Thiago, tudo mudou. Porque, assim, você conhece os marcos de desenvolvimento, blá, 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 você conhece. Mas uma coisa é você vivenciar, você ver na prática, né? Como é no dia a dia, o que uma criança um dia não faz e no outro ela faz, né? Então, é isso de aprender à noite, né? Então, eu acho que o que mudou em mim foi agora eu ter um outro olhar. É um olhar não só para a doença, é para o desenvolvimento. E aí é aquele olhar da prevenção, né? É atuar antes da gente diagnosticar, né? Então, eu tô olhando aquele neném e eu tô achando que ali tem um sinal de alerta. Então, vou referenciar, vou ampliar né, o grupo de apoio àquela criança, né? Porque hoje eu tenho um olhar diferente. Eu vivo com o meu filho coisas que eu não vivia na prática médica, né? Então, assim, eu acho que ser mãe me tornou uma médica muito melhor. Da compaixão, da empatia também, mas eu acho que isso eu já tinha muito. Eu acho que o que mudou mesmo foi o meu olhar pro desenvolvimento. Sim. E é isso, eu só tenho a agradecer, porque ser mãe é muito bom, gente. muito Sou igual a gostoso. Areta, eu acho que eu achei que não ia ser assim, que eu não ia ser isso tudo, É. mas é muito bom. Ai, gente, é muito legal. bom mesmo. E, ó, uma observação, falando sobre desenvolvimento, né? Eu sou neurótica, né? Mãe pediatra, neurótica. E uma das coisas que chega no momento que a gente volta a trabalhar é babá ou creche. Porque tem que deixar com alguém, né? E eu optei pela creche. Então, assim, por quê? Porque eu queria que o meu filho, era só eu e ele o tempo inteiro, em casa, basicamente. Sim. E ele ia ficar essas crianças que a gente tá falando agora, né? Então, eu não queria isso pra ele. Eu queria que ele convivesse com outras crianças. Como na minha família não tem nenhuma outra criança pequena, qual é a solução? Perfeito. Creche. É.
ficou uma semana doente, vai ficar um ano doente, vai ficar um ano doente, gente. Tô sofrendo, vai ficar um ano doente. Mas tá ótimo. Já tá quase andando, com 9 meses, dando seus passinhos laterais. Porque convive, Tá né? tendo Porque vivência, tá tendo é. troca com Uhum. outros pares, isso é perfeito. E é rede de apoio pra você também. Com certeza. Não, É. mas aí eu poderia ter uma babá, né? Porque Sim. no final das contas o preço é quase o mesmo. É. E muita gente me pergunta, por que você optou pela creche, não pela babá, que é aquele olhar integral? E eu falo, a babá, por mais que seja uma babá que você confie, você também tem que saber que aquela pessoa vai criar o seu filho, Sim. com os conceitos dela, né? Com o que ela acredita pra ela, né? Pro mundo. Então, sabe, sei lá, se é uma pessoa que pra você é boa, mas que ela é racista, né? É. E É. aí? Então, assim, vai ser a opinião dela 100% do tempo com o meu filho, Sim. no tempo no tempo que eu não estou com ele. Na creche, você tem diversas cuidadoras, né? Ele tem contato com múltiplas pessoas diferentes, né? Sim. Então, eu acho que é totalmente diferente. E eu queria deixar essa dica exatamente por isso, já que a gente tá falando de desenvolvimento. Eu acho Sim. que... Não, eu acho ótimo, acho prudente, eu acho que é isso mesmo. Agora, dona Marcela, Ih, vamos lá. como ser mãe influenciou sua atuação como psicóloga perinatal? Então, a minha vida é marcada por uma gravidez na adolescência. Então, eu sou mãe desde os 16 anos, né? A psicologia, ela chegou muito depois na minha vida. Então, a maternidade marcou a minha profissão em vários momentos, porque eu já era mãe quando me tornei profissional. Mas, assim, eu tenho experiências da maternidade que eu tentei, dentro da atuação como psicóloga, da formação, ir acolhendo em mim, porque eu via também esse sofrimento em outras mães e percebi em mim. Por exemplo, violência obstétrica, eu passei por isso. Eu passei pela própria gravidez na adolescência com a ideia de todo mundo falando pra mim que o meu mundo tinha acabado Que ali. sua vida acabou. A sua Eles vida falam, sua vida acabou. acabou. Não tem mais nada pra você. Então, existem alguns atravessamentos que me fizeram ter um olhar diferenciado para a saúde da mulher quando se torna mãe, né? Principalmente quando eu trabalhei logo no início da formação, assim, eu trabalhei em algumas clínicas multidisciplinares, né? E na maioria das vezes, quem levavam as crianças para a terapia eram as mães. Né? E eu queria saber mais dessas mulheres, eu queria entender o porquê que eram elas que levavam, eu queria entender o porquê que tanto sofrimento e tanta culpa para uma prática que eu via acontecer no dia a dia dessas mulheres e que envolviam várias outras pessoas e que essa criança era influenciada por várias outras pessoas e não só por essa mulher. E na prática infantil, que eu já fui psicóloga infantil e escolar também, eu via, e isso é muito característico, em grande parte, o que acontece com a criança não é só o que acontece com a criança, Sim. né? Muito do que é da mãe, muito do que é do Sim. pai, do que é da Do família, ambiente. né? Do ambiente, vai sendo ali manifestado e a criança só vai, ó, isso aqui está acontecendo. O sintoma da criança é a comunicação dessa família. Uhum. Então, tudo isso me fez buscar a psicologia perinatal para poder compreender esse momento. Mas a maternidade já tinha me atravessado muito antes. É. E você, dona Areta, na sua vida profissional, você acha que a chegada do Augusto mudou alguma coisa? Porque assim, a gente tá falando das nossas profissões, né? Uhum. Tá falando do que a gente faz. E, cara, ser mãe é um negócio muito maravilhoso. É muito legal. É muito bom. E eu lembro, assim que eu descobri que eu tava grávida, acho que foi uma semana depois. Aí eu te mandei a foto. Porque na minha cabeça, né, a gente agora vai entrar no período eleitoral, a gente vai trabalhar campanha. Como que eu vou fazer campanha com a Fernanda com uma criança? E aí eu mandei a foto pra ela. Aí ela, parabéns. Eu falei, mas é campanha? Você tá pensando nisso, sua louca? E ela, não, isso vai ser muito bom. E no início foi realmente muito difícil, porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com a criança ali do lado? E as coisas foram acontecendo, sabe? E tudo foi se encaixando. Augusto foi com a gente para outros municípios. Quando a gente tem que ir, ele vai mesmo. E ele ama pessoas. Ele é essa criança que ama pessoas. A gente andou outro dia, foi no zoológico, bioparque, e a gente foi de trem, e ele chamando as pessoas, porque ele é assim, cara, sabe? E eu falei, cara, por que eu me preocupei tanto se as coisas foram acontecendo? E só reforçando o que a Aline falou sobre a creche, e trazendo, assim, um plus sobre
sobre o público, sabe? Eu tinha muito medo de ter o Augusto no SUS, eu tive o Augusto no SUS e fui muito bem tratada. Graças a Deus. bom, Melhor sabe? lugar pra você ter um parto Natural. natural é o SUS. Não consegui ter na casa de parto como eu queria, mas foi no Marisca Ribeiro e fui muito bem tratada. E aí eu quero, né, dar os parabéns pro SUS, que foi um atendimento muito bom e muito melhor até do que outras pessoas me falaram aí depois. E a creche, que o Augusto também está na creche pública, não é EDI. E o Augusto é extremamente bem tratado no EDI. E elas fazem festinhas das crianças, que são maravilhosas. As crianças interagem muito, sabe? Tem sido muito maravilhosa a experiência no EDI. E aí, palmas para o nosso amigo Renan Ferreirinha, Verdade. né? Porque os EDI são maravilhosos, as X são maravilhosas. O suporte que eles têm lá, e realmente é uma rede de apoio muito boa. Ele ficou 4 meses, né? Com tudo que tinha pra ter. Ele ficou 4 meses com tudo que tinha pra ter. Gente, mas não tem como não ficar. Em algum momento, se não ficar agora, vai ser na fase escolar e tá tudo É bem. isso aí. É Faz isso Ele aí. tá parte. vacinado, tá Eu vacinado. posso só fazer um vacinado apontamento? é importante. Claro, Vocês falaram, né, sobre a maternidade. Eu odeio a maternidade. Eu amo as minhas filhas. Demais, demais. Elas são as coisas mais preciosas do mundo pra mim. Sim. Me ensinaram muito como ser mulher, como eu aprendo todo dia com elas, sabe? Me ensinam muito sobre a vida. Mas a maternidade é muito chata. A maternidade, Exemplifique. a O outro lado. responsabilidade da Isso. maternidade é um porre. A carga mental que a gente carrega é um porre. Sabe? As exigências, a relação que a gente estabelece com culpa, com as exigências, a ideia de autoeficácia, ser sempre eficaz em tudo, sempre quase perfeita, tentando esse tipo de... Não consigo mais. Assim, eu não acho isso, mas porque eu não me cobro isso. Sim. Nunca me Uhum. cobrei isso. Aliás, eu sou uma pessoa meio esquisita mesmo, porque óbvio, eu sempre fui muito cuidadosa com os meus filhos e tal, pragmática, nossa, eu sou... Capricorniana. Porque eu sou sistemática, pragmática, eu tenho umas coisas na minha vida. Tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê. E realmente, lá em casa é tudo muito assim. Mas eu também sempre tive a minha consciência muito... Cara, o que deu errado, e depois vai dar certo, e segue o baile, entendeu? E também eu nunca fui aquela mulher do tipo, porque eu via isso muito nas minhas amigas, tá? Ah, o bebê é pequeno, eu não vou deixar com meu marido, porque ele não vai saber dar uma comida. Eu falei, querida, eu não quero saber se ele vai dar iFood. Eu vou sair e ele vai ficar com o bebê. É o pai. Entendeu? É o pai. Então, eu vivi e vivo. Igual eu levo as crianças pra terapia. Até que agora não, porque eu libertei os meninos. Eles agora andam de Uber sozinhos. Mas de Uber andam na rua sozinhos. Eu libertei. Vai pra escola sozinho, volta da escola sozinho, porque Isso a vida ainda é é um isso aí. medo de mãe de menina Muito. ainda, gente. Isso é verdade. 13 Eu, assim, anos. Eu libertei todo mundo. Vocês estão libertos, né? Óbvio, com controle. Tem GPS no meu telefone. Eles estão libertos, mas ela... Né? Eu Ela dou não meu tá, jeito. ela não tá liberta. Exatamente, eu dou meu jeito. Mas assim, cara, vai. E quantas vezes o Rodrigo, não, é o pai que vai levar pra terapia. É o pai que vai levar pra terapia. A última consulta com o psiquiatra eu não podia estar. Eu falei, você vai ter que ir pra consulta com o Gabriel. Aí ele, mas o que eu vou falar? Tu não sabe se é o pai. Eu olhei pra ele, né, Rodrigo? Aí falei assim, cara, eu vou te ensinar uma coisa básica. Você vai ligar o celular, porque a consulta era online. Você vai ligar o celular, você vai olhar pra cara da doutora, você vai olhar para o seu filho e você vai dizer o que você sabe, porque você é pai dele. É só isso, viu? Como é fácil a consulta? Então vai ser feliz. Quando o Thiago tinha 1 mês, eu falei, tá bom, agora é a vez da mamãe. O Thiago vai ficar com o papai, leitinho lá, guardado, mamadeira. Mamãe foi fazer cabelo, unha maravilhosa no salão, porque eu tava podre. E falei, vai ficar com 1 mês de vida. A gente cansa de deixar o Thiago com os avós e vai viajar, passar um final de semana, também só nós faço dois. isso, Então, gente. mas isso é uma cultura muito mais atual. Eu acho que eu ia Porque falar minha primeira É. filha, há 24 anos atrás, Sim. né? E tendo sido mãe adolescente, também tiveram várias imposições do tipo de mãe que eu precisava ser. Aí quando a gente tem que corresponder a um modelo de mãe, a gente tem uma maternidade, na maioria das vezes, muito ferrada. Sim. Né? E aí a primeira maternidade, ela traz uma ideia Gente, diferente é da igual da quando a mulher segunda. decide deixar a criança com o pai porque ela não tem condições financeiras de cuidar.
É. Aí a sociedade fala o quê? Julga. Ih, Que mãe largou é essa? o filho, Abandonou. deixou, cara, não faz mais que obrigação dele. Se ele tá com dinheiro pra criar, você que Pai cria. não é rede de apoio. gente. Pai não é Pai é rede de pai. apoio, gente. Pai é eu, pai. hein? Aí outro podcast bom pra gente quebrar o Mesmo? pau. Agosto agora. Depois, Ai, mas todas eu as acho que tem muito convidadas. Isso mesmo, sabia? E aí eu achei importante falar, porque vão ter outras mulheres assistindo, falando assim, mas eu não me reconheço nessa ideia Nesse de maternidade, cenário. que gosto da maternidade. É. Gente, eu também não gosto da maternidade. E vai né? concordar com você, e talvez vai Sim. concordar comigo. vai Mas concordar com a Areta. lembrando que a maternidade também traz um poder pra gente, porque a gente cria e desenvolve habilidades importantes, né? Totalmente. E que pena pra quem não consegue desenvolver, Sim, sim. entendeu? Não, eu também acho. A sociabilidade, ter que falar com os É. outros na rua. Gente, eu sempre odiei. Só que o menino sai falando com todo Olha aí, ó. Olha o Augusto transformando a Areta. A Arena da Jovem é assim, ó. Eu falo que eu e meu marido somos antissociais, mas o Thiago é o prefeito da cidade. Então vai andar a gente na rua, ele falando com todo mundo, e a gente, ai meu Deus, eu vou ter que falar com todo mundo. Vou ter que falar. Enfim, No meu caso é o contrário. A Mas- Giovana, que é mais nova, ela é mais Centrada. centrada. Aí tá ensinando a mãe a ficar mais centrada, Centrada. entendeu? Que a mãe é toda Sim, que a mãe escandalosa. Os filhos vêm pra nos Imagina eu. ensinar, né? Meu Deus, meus filhos com mãe, pelo amor de Deus. O que é? Ah, eu, hein? Ah, eu de pijama de estrelinha na farmácia. As crianças... Vocês me veem por trás desse blazer rosa, mas vocês não sabem a missa um terço. Gente, o nosso podcast encerrou. Ah, Vocês foram maravilhosas. Fiquei com um gostinho de quero mais pra gente falar de outras coisas muito legais. Tem Vamos. assunto, né? É, Tem assunto, tem tem coisa muito boa assunto. pra falar, Temos gente. Foi um mesmo. prazer Foi conhecer muito você. bom, olha. E conhecer você pessoalmente também. Você conheci A o gente Areta vai pessoalmente? mas- Não, foi a primeira vez. Primeira vez. É. Primeira vez. É isso que eu falo, entendeu? Mas é, É isso, assim, gente. é isso aí. Foi Foi ótimo, realmente ótimo, maravilhoso. Acho que vocês conseguiram contribuir muito, mesmo Bom. parecendo. Caraca, meu Deus, pode... já acabou. É assim, né? Tu pisca, acabou. Não, e quando a gente tá infelizmente. começando a se sentir um pouco mais à vontade, acaba. Acabou. Então, vou fazer meus agradecimentos agora. Agradecer a Aline, agradecer a Marcela, agradecer a Areta. Que obrigada. Caso de amor minha ali. amorzinha. Mas é isso sim, gente. E uma coisa muito interessante é que nós aqui somos todas mulheres, né? Cada uma com as suas histórias, com as suas particularidades. Nesse caso aqui, todas mães, né? Dividindo as suas vivências. Você vê que não existe receita de bolo. Não. Cada uma tem a sua história, cada uma foi atravessada de uma forma. E é isso, e tá tudo bem. E talvez a sua história aí também não tenha nada a ver com nenhuma de nós aqui. Mas se quiser compartilhar, se quiser mandar uma mensagem pra gente, contribuir com o que você tem a falar, eu acho que é muito importante. A gente quer escutar vocês também. Então, agradeço certeza. imensamente pela vida de vocês, né, por estarmos aqui. E agradecer mais uma vez a minha produtora Glow, favorita da vida. É isso. E, gente, até o próximo Lealcast. E se você chegou até o final desse podcast, a Areta criou um negócio aqui. O que é que tu escreveu? Primeiros 1000 dias. Nem eu lembrava. Escreva nos comentários. Primeiros 1000 dias. Toda vez ela inventa isso. Hoje ela se superou. Mas tá ótimo. Escreva primeiros 1000 dias. Pessoal, até a próxima. Compartilhe muito esse podcast. E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada. Aí tem que abraçar no final. Esqueceu? É, Renan, não adianta. Agora a Marcela Tira a vai foto. dançar a dança cigana. Eu falei pra vocês que não ia ter esse negócio, mas... Ai, gente, eu não estou que maravilhoso. Eu não estou preparada Vem, pra eu isso. quero ensina um pra gente. abraço. Foi ótimo, muito obrigada. Foi muito Foi bom. muito bom. Cadê? Meu Deus. Marcela, eu vou te abusar muito, viu? Cadê a Areta? Areta! Aqui, gente! Hoje ela foi obrigada, mas ela veio mesmo sem brinco, sem batom. É sobre isso. Eu, hein? Foi muito bom, gente. Muito bom. Gente. Muito obrigada.